Eu conversei com Danilo Milen, ele é professor adjunto da Faculdade de Ciências Agrárias e Tecnologias da Unesp, em São Paulo, e nós falamos sobre evolução da engorda de bovinos via confinamento agora, nesses últimos 10 anos. Confira. Dos últimos, vamos falar mais precisamente, que foi quando a gente começou a medir, de 2009 para 2017, são 8, né? Está próximo dos 10 que você me perguntou, mudou demais. Por exemplo, o que aconteceu? Aconteceu que a gente tinha maquinários piores, a gente não tinha um problema grave de disponibilidade de maquinário. Maquinário não só para cortar, picar volumoso, mas também de vagões de distribuição. A qualidade dos nossos equipamentos para fazer silagem, para picar forragem, para distribuir a ração, para misturar, melhorou demais nos últimos 8 anos para cá. E também o emprego de tecnologia pelo nutricionista, o uso de ferramentas para monitorar a qualidade do alimento. Hoje elas estão mais disponíveis, tem mais opções, diversidade e, logicamente, estão mais baratas. Então, melhorou o emprego de tecnologia, né, nos últimos 8 anos. Que paralelo você faz entre Estados Unidos e Brasil em termos de confinamento? A gente tem muita coisa para aprender com os americanos, muito mesmo. Assim, mantidas as devidas proporções, é lógico que algumas coisas de lá não são aplicáveis aqui, né? Mas na hora que a gente faz um paralelo, né, e vê lá que eles fornecem 90% de concentrado e a gente na média fornece 80%, né? A gente pode fornecer 90%? Pode, tem nutricionista que fornece 90%. Por que a gente não chega no mesmo 90%? Porque realmente a gente tem um atraso em relação ao manejo. Então, na hora eu mostrei de manhã que 40% dos clientes dos nossos nutricionistas fazem bica corrida, ou seja, não medem o consumo. Então, a partir da hora que a gente não mede o consumo, de quanto você fornece em cada baia, você não pode fazer conta nenhuma. Você não pode fazer uma conta de quanto custou engordar aquele boi, porque você não sabe quanto você deu para ele comer. Tá certo? Você só sabe quanto você pagou nele. Quanto você deu para ele comer, você tem mais ou menos uma estimativa. Você não pode calcular a eficiência dele, que lote foi mais eficiente ou não. Então a gente, por uma questão de manejo, né, que já diminuiu muito essa diferença nos últimos 8 anos também, a gente tem que ressaltar isso, né? Vamos dizer assim, a gente estava, né, eu falei hoje aqui dando um chute, né, que há 8 anos atrás a gente estava uns 50 anos atrás dos Estados Unidos, né? Hoje a gente está uns 20. Então a gente está diminuindo esse lag aí, essa diferença, né? Mas ainda a gente está um pouco atrás. Então, assim, logicamente que nos Estados Unidos eles têm, os confinamentos grandes são todos automados, né? Tem software de gestão, vagões automados, distribuição, mistura automática, coisa que é uma realidade que está chegando agora aqui, né? Eles floculam milho, né? Hoje tem 2 ou 3 floculadores no Brasil, só que eu tenho conhecimento, né, para aumentar o aproveitamento do milho, mas um floculador, se for importado dos Estados Unidos, custa 1 milhão. Quem que tem 1 milhão para importar um floculador importado? O negócio quebra, né? Você tem que consertar um negócio importado. Então assim, eles têm alta eficiência, alta aplicação de tecnologia, alta eficiência no aproveitamento do milho. O gado deles é implantado, os caras colocam hormônio nos animais, a gente não coloca. Então, esse tipo de coisa, por isso que eu falo, tem que manter as devidas proporções. Mas de manejo mesmo, que é o trabalho do dia a dia, a gente tem muito que aprender com eles. Quando a gente fez esse primeiro levantamento de dados, né, o principal problema assim, para o nutricionista colocar em prática as recomendações era treinamento de funcionário. Continua ainda alguns nutricionistas falando de treinamento de funcionário. Na segunda parcial que a gente fez em 2011, falou de disponibilidade e precisão de maquinário, que foi o que evoluiu, né, nos últimos 5 anos aí, né? Então, no último levantamento que a gente fez no ano passado, o pessoal falou exatamente de gerenciamento. Porque os maquinários melhoraram, a instrução dos nutricionistas também melhorou para treinar o pessoal, né? O pessoal está treinando bem, o pessoal que faz leitura de coxo, né? Que faz a distribuição, mistura da ração, né? E o negócio começou a cair no colo do gerenciamento agora. Como que você gerencia a logística? O número de boi confinado aumentou, você tem operações maiores. Como que gerencia a entrada, chegada de insumo, controle de fábrica, aliado com entrada e saída de caminhão, carregando toda hora, boi entrando junto com alimento também. O boi não para de entrar, né? Sai um lote, entra outro, né? Então, essa logística, esse tipo de gerenciamento, coordenar a equipe, que faz simultaneamente, né? Essa que é a palavra, né? Simultaneamente, um monte de coisas ao mesmo tempo, que tem que ser feitas ao mesmo tempo para o negócio sair certo, para o boi, né? Na prática, o que é? É o boi comer 8 horas, você falou que é 8 horas que ele vai comer? É o boi comer 8 horas da manhã todo dia, horário do primeiro trato. Atrasou o primeiro trato, atrasou os outros.
em avicultura e suinocultura, né, os nutricionistas de aves e suínos, eles estão conversando, o que eles conversam hoje no negócio deles? Eles estão conversando sobre o 4º aminoácido que limita o crescimento e o consumo. Eles estão falando de aminoácido. O primeiro, não é nem mais o primeiro, que é, né, para um lisina, para outro metionina, não é mais triptofano, histidina, não. Agora estão falando do 4º aminoácido que limita. 4º aminoácido limitante. A gente está falando ainda de fração de proteína, a gente está falando da proteína que degrada no rumen ou não. Os confinamentos que ele acompanha, que o proprietário está junto no dia a dia, ou que a pessoa de confiança do proprietário está junto, o resultado é outro. Né? Que a gente volta naquele ditado, né? O boi só engorda com o olho do dono, né? E está aqui constatado hoje que é verdade, né? E depois do intervalo, Guido Juliano vai comentar sobre a Revolução Verde e biotecnologia. Principais produtores de grãos da América do Sul, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, devem colher juntos mais de 170 milhões de toneladas de soja. Nós voltamos já.